Bom dia, deputado Cláudio Tatti. Bom dia, Tomás. Bom dia aos ouvintes da Rádio Vale, a população aí de Cachoeira do Sul, região, que ouve a rádio. Tomás, na verdade, o que acontece? Esses 3 bilhões, isso é o estrago que o SUS, que a tabela SUS, que o melhor plano de saúde do mundo, causa ao estado do Rio Grande do Sul. Eu digo melhor porque é o melhor plano de saúde público. Só que ele não remunera adequadamente as casas de saúde e, por isso, está à beira de chegar a um colapso. Tá? É uma tabela SUS desatualizada e há quase 30 anos que ela chega a pagar para um especialista aí numa consulta R$ 10, que essa consulta ela gira em torno de 180 a R$ 200, para te ter uma ideia. Então, numa consulta SUS aí, em média, ele deixa, ele com o especialista, ele deixa um prejuízo aí por consultas de no mínimo aí 180, R$ 190. Ele é uma tabela SUS que em determinadas internações clínicas, ela chega a remunerar um hospital que nem o nosso, que nem o HCB aí, em R$ 32 por dia, que isso não dá para alimentação do paciente. Para o Então, nosso, hein, deputado, para o nosso ouvinte em casa entender essa sua explicação, significa que o SUS paga R$ 10 para o hospital e o certo? hospital paga para o médico, para o profissional, esse valor que o senhor disse é entre 180 a R$ 200 pela A consulta. 200, a R$ 200, dependendo do especialista, dependendo o convênio que tem com cada médico, né? Mas é em torno, a média no estado é em torno disso. Aí a conta Então, não pode fechar, né, deputado? Porque aí o Hospital Filantrópico está tirando muito mais do que o SUS deveria dar, deveria cobrir o custo. Por isso que vamos chegando a esse prejuízo que o relatório aponta. Tomás, olha só. Quando, quando, quando chega um recurso meu ou de qualquer outro deputado no nosso HCB de Caxias do Sul, eu mando aí do que eu tenho direito a indicar, não do meu, que é dinheiro público, sim. Só que esse dinheiro público, se não tivesse um deputado aí da terra, iria para qualquer outro lugar, dificilmente para Cachoeira. Quando chega uma emenda aí de 1 milhão que eu boto dos recursos que eu tenho direito a indicar no HCB em Cachoeira, as pessoas que não têm obrigação de saber mesmo, elas acham que resolveu todos os problemas do hospital. E ela não sabe que, na verdade, esse recurso que chegou aí, em vez dele servir para melhorar serviço, para melhorar equipamento, para melhorar a estrutura como um todo, para melhor atender e mais atender no nosso hospital, na verdade, ele não chega para tapar o furo que a tabela SUS vem deixando. O hospital é a única empresa, querendo ou não, é uma empresa, sim, sem fins lucrativos, mas é uma empresa, tu tem que tratar ela desse modo, senão ela quebra mais rápido ainda. É a única empresa que quanto mais trabalhar, pior fica. Todo hospital que tu vê, aquela multidão, como é o nosso hospital, aí em Cachoeira, tu pode saber que ele está passando uma grande dificuldade por esses motivos. Por esse motivo, uma tabela SUS defasada, por serviços prestados que custam 3x e ele recebe meio X, e por tudo de errado que o sistema SUS vem fazendo pro estado do Rio Grande do Sul, para os hospitais públicos e filantrópicos. Então aí a gente chegou nessa monta aí de 3 bilhões e um pouquinho. O que acontece agora? O relatório foi lido pelo deputado Tiago Duarte na terça-feira, uma série de sugestões para o governo do estado do Rio Grande do Sul, entre elas a criação de uma tabela SUS gaúcha, que essa tabela SUS vai tentar fazer um reequilíbrio
desses valores para ajudar esses hospitais, viu? A gente tem a sorte de ter um hospital do tamanho que a gente tem o HCB aí, com a competência da administração do HCB, mas por aí afora não é assim, viu? Os pequenos hospitais estão quebrando, os hospitais estão fechando estado afora, estão sobrecarregando os hospitais grandes igual o nosso. Ou então entra em intervenção, como é o caso aí de Rio Pardo, que entrou em intervenção. Tem também Soledade aqui, que está aquela discussão, quem é que fica com o Hospital de Soledade, até o HCB poderia assumir. Sobradinho? Sobradinho, obrigado, deputado. O Hospital de Sobradinho, né, que tem aquela discussão se o HCB pode ou não assumir o gerenciamento e a administração, Na verdade, porque essas instituições filantrópicas simplesmente estão quebradas, deputado. exatamente. Na verdade, o HCB pode lá, questão de manuseio, de gerência deles lá, que eles estão definindo. Na verdade, o HCB iria ajudá-los a colocar a funcionar o HCB da maneira, o Hospital São João Evangelista, da maneira que a comunidade precisa lá, mas o HCB pode sim. Mas então essa comissão lida o relatório, aprovado na comissão, a comissão indicou entre elas a criação da tabela SUS Gaúcha, exemplo que foi feito em São Paulo, claro que na realidade nossa, aqui do Rio Grande do Sul, que colocou os hospitais todos atualizaram a tabela da maneira mais equânime possível e colocaram os hospitais todos a trabalhar por produção. Que tu com a tabela atualizada, os hospitais conseguem trabalhar a todo vapor para o SUS, porque aí no mínimo tu vai empatar, tu não vai ter prejuízo. Se tu colocar o nosso HCB hoje a trabalhar 30 dias a todo vapor só para o SUS, no 31º dia ele fecha as portas, porque o prejuízo é muito grande. E a gente tem que resolver que a população não tem nada a ver com isso, Tomás. Eu sou usuário do SUS, não tenho plano de saúde. Eu sei o que o usuário passa ali na ponta. Eu sei o que é tu chegar lá e ficar 1 hora, 2 horas, 3 horas, uma noite toda esperando um atendimento porque está cheio a UPA. Só de fichas azuis e verde. Por quê? Porque o município, qualquer município, não só o de Cachoeira do Sul, não tem atenção básica que a população precisa. Porque aquelas fichas azuis e verdes que estão lá na UPA, que estão lá na emergência do HCB, elas não eram para estar lá. Elas estão lá por quê? Porque o postinho de saúde não funciona, porque ele funciona só de manhã, não funciona de tarde, em vez de funcionar de manhã, de tarde, e um plantão nos postos de saúde à noite também, não só a Cachoeira, o estado todo, sabe? Então tem muita coisa para ser corrigida e foi apontado nesse relatório, né? E que agora vai a plenário, vai ser votado em plenário, assim que votado, encaminhado tanto ao Congresso Nacional para que se pressione para fazer um reajuste na tabela SUS Nacional, ao Ministério da Saúde, ao governador Eduardo Leite, à secretária Arita, entre elas também um diagnóstico que a comissão apontou foi com relação ao Gerint e o GERCOM, né, que é o sistema ali de transferências ali de leito e de cirurgias e procedimentos, né, que eles não estão atendendo em tempo adequado, sabe? Principalmente aí tu pegar um feriadão, ou tu pegar um final de semana para te conseguir uma transferência via sistema, é uma bronca, Tomás, é uma bronca. O pessoal acaba chegando até a gente não tem muito o que fazer, porque o nome já diz, é um sistema, né? Só que esse sistema, quem opera esse sistema tem que saber que eles estão lidando com seres humanos. E quando eles te colocam ali para dentro do sistema, tu passa a ser um número. E a gente não é só um número, a gente é ser humano. Então a gente apontou ali com relação ao tempo de até tu entrar no sistema e tempo de resposta do sistema estado afora. Isso é notícia de jornais, aí tem muita gente que acaba vindo a óbito aí, esperando uma vaga, esperando um procedimento. Para te ter uma ideia, assim, um infarto, para te fazer um cateterismo, se tu não estiver infartando, tu não faz. E aí nós temos que ir até Santa Cruz e rezar para que a máquina
para que a máquina que faz o procedimento esteja funcionando, sabe? Problemas como esse tem estado afora, então, tem em todos os hospitais aí estado afora, e a gente, o trabalho da comissão, o trabalho que foi feito é para corrigir esse tipo de distorções que está havendo aí com relação aos recursos para os hospitais, com a tabela, porque quando tu é bem remunerado, ou que tu não tem tanto prejuízo assim, tu vai trabalhar todo vapor, certo? Tu consegue trabalhar, não é que os hospitais não queiram, eles não conseguem, eles não podem. É humanamente impossível, porque, para começar, tu não vai ter profissional para fazer os procedimentos a R$ 10, sendo que uma consulta particular é R$ 300, R$ 400 de um especialista. Isso não é lógico, sabe? Tem que ter, no mínimo, um meio termo. Então, quando tu tem a tabela atualizada, quando tu consegue diminuir esse prejuízo, os profissionais conseguem trabalhar a todo vapor, de maneira mais rápida, tu começa a atender melhor o cidadão, tu começa a diminuir fila e tu começa a botar dinheiro para dentro dos hospitais para melhorar atendimento, melhorar estruturas e tudo mais. Esse é o objetivo da comissão. Deputado, o senhor comentou agora há pouco uma tabela específica para o Rio Grande do Sul, que também tem uma tabela específica para o estado de São Paulo. Essa tabela em São Paulo já está vigorando ou é só um projeto? Não, lá em São Paulo já existe a tabela SUS, né? De São Paulo. De São Paulo, claro, que são realidades totalmente diferentes, né? Então não é difícil implantar no Rio Grande do Sul, porque já existe num estado da nossa federação. Existe em 2 estados. São Paulo e qual é o outro? São Paulo e Espírito Santo. São realidades diferentes do nosso estado. Mas o que eles fizeram lá? Eles pegaram, eu chamo de pendurico, né? Todos esses incentivos que eles dão para fazer determinados mutirões, determinados serviços, atualizaram a tabela, pegaram todos esses incentivos e atiraram para dentro da tabela. Lá custaria 4 bilhões para resolver o problema da tabela lá. E 2 bilhões aproximadamente, 2 e um pouquinho, eles já tinham de incentivos. Então eles precisaram só praticamente mais 2 bilhões e resolveram Claro que tem problema, São Paulo, um estado também de São Paulo, mas resolveram boa parte do problema das casas de saúde lá, Espírito Santo, da mesma forma. Então, o Avançar Saúde, o governo do estado, coloca um dinheiro considerável, viu? Quero aqui de público fazer um elogio aqui à secretária Arita, né, que está fazendo um belo trabalho dentro das condições do estado, né? Mas se tu vê, nós temos mais de 1 bilhão de incentivos que são alocados aí através do governo do estado, via assistir, via ambulatórios e tudo mais. Então, só aí já daria quase meia tabela SUS gaúcho. Então, é possível sim, é questão do governo... Vontade política? Vontade política do governo federal? Que é prioridade. Tem coisas, Tomás, tem coisas que tem que ser de Estado e não de governo. Eu acho que a saúde, educação e segurança pública deveriam ter políticas de Estado. Que aí, se for o Tomás, o governador, se for o Cláudio, o governador, se fosse o Joãozinho, o Zezinho, essas políticas públicas continuariam igual ou andando. Tu poderia mexer nela para melhorar. Só que o assistir, um exemplo, o assistir os ambulatórios, que é uma política do governo Eduardo Leite, tá? Esse é um exemplo que tem dado certo, sim. Tem dado certo, tem ajudado muito, tá? Mas quem me garante que o próximo governador não vai sentar na cadeira lá e não vai dar um insight neles assim, não quero mais, vou mudar tudo. Ah, pois é, tem que ser algo que fique, tem que ficar. Tem que ser política de Estado e não de governo. Tem coisas que tem que ser de Estado, educação. Claro. Não pode ficar ao bel prazer do quem está administrando no momento o caixa do Tesouro. Exatamente, para
para mudar. Claro que as coisas mudam, nada é eterno, né? Mas teria que ter uma boa justificativa, passar por Assembleia e tudo mais, para te poder mudar uma política de Estado. E isso também a comissão aponta para que sejam feitas políticas de Estado com relação à saúde, para a gente não precisar estar mexendo dioturnamente em coisas que seriam basilares aí para o Estado do Rio Grande do Sul. Quem é que fez parte dessa comissão? Tu falaste o doutor Tiago aí, que é médico, né? O doutor Tiago Goulart. Quem mais fez? Eu sou presidente, o doutor Tiago é o relator da comissão, né? Tem o doutor Ayrton Artos, tem... que ela é pluripartidária, né? São 12, tá. são 12 deputados, né? Que fazem parte da comissão, distribuído. O proponente sou eu, o relator o doutor Tiago, vice-presidente o deputado delegado Zuco, e tem o Ayrton Lima participou, o Paulo Deci Oliveira, Estela Farias, Leonel Hadi, entre outros aí. Ela é indicada proporcional pelos assentos de cada partido na Assembleia Legislativa, mas foi um trabalho muito interessante. Em seguida vai estar chegando na tua mão aí um exemplar que foi feito Ótimo, muito bom. É feito um relatório aí, em forma de livro aí que fica registrado na Assembleia. Isso é um trabalho, não é da Assembleia, é para o Estado do Rio Grande do Sul. Eu tenho certeza que com a sensibilidade do governador Eduardo Leite, que já se mostrou sensível, a gente vai ter novidades sim aí para melhorar o clamor das casas de saúde por aí afora. Viu? Deputado, eu vou aproveitar, mudando um pouquinho de assunto. Ontem foi aprovado, ontem, o aumento do número de cadeiras na Câmara dos Deputados de 513 para 531 cadeiras a partir de 2027. Foram mais ou menos a metade, 200 e poucos votaram a favor e outros 200 e poucos deputados votaram contra. O que o senhor acha, qual é a sua posição sobre esse aumento aí? Porque 18 cadeiras vai impactar aí 60 e poucos milhões de reais por ano para colocar esses 18 novos gabinetes a partir de 2027. Tu sabe, Tomás, que a gente tem que parar, sabe? Às vezes, como dizia a vovó, dá vontade de pegar um gato morto e sair grudando na cabeça de alguns. Porque o problema, quanto mais deputados tu tiver, mais difícil de tu fazer rolo. O que tu tem que discutir é o seguinte, ó, o que esses caras estão produzindo? O que eles estão produzindo, Tomás? O que eles estão fazendo pelo país, sem ser essa gritaria, essa fiasqueira que eles fazem, tanto direita como esquerda, viu? Tanto direita como esquerda. Essa fiasqueira de noite, fora Lula, entra Lula, sai Lula, fica Bolsonaro, volta Bolsonaro. Tchê, mas vão produzir pelo teu país, tchê. Tu tá lá pago. Uma discussão inócua que não leva nada de lugar algum para lugar qualquer. Exatamente. Se tu produzia, olha só, o pessoal fala, Cláudio, tu vai a Brasília 2, 3 vezes por ano. Vou sim. Eu vou lá a Brasília, porque eu vou cada vez que eu vou a Brasília, não cada vez, porque é um ciclo, né? Fevereiro a gente, em outubro a gente vai lá, que é a indicação das emendas, em fevereiro, dos ministérios das emendas, em fevereiro eles indicam os municípios. Cada vez que eu vou lá, eu trago aí 2, 3 milhões pro HCB, para calçamento de rua, para tantas outras coisas, tanto para Cachoeira como para o resto do estado. Não tem problema de tu gastar sendo legal. E tu produzindo, Tomás, não tem problema. Agora, se tu pegar assim, um deputado que não produz nada, ele é muito caro para o estado do Rio Grande do Sul, para o país. Ele é caríssimo. Agora, um deputado que produz, ele é barato. Então
A questão é a seguinte, e tu sabia que para o estado do Rio Grande do Sul não vai aumentar? Não, sim, o Rio Grande do Sul perderiam 2 cadeiras, nós temos 31, ficaríamos com 29. Tá, e Se, da maneira que foi feito, nós não perdemos, continuamos com a mesma quantidade. Isso é bom ou ruim para o estado do Rio Grande do Sul? bom, mas eu aí vou responder que É o que bom tu ou acabou. ruim, Tomás? Eu acho que é o que tu acabou de dizer. Não é a Exatamente. quantidade, é a qualidade. É a Podíamos ter qualidade. uma Câmara com 200 deputados. Hoje nós temos 531, 513, vamos para 531. Podíamos ter 200. A questão não é a quantidade, a questão é a qualidade, como tu acabaste de dizer, deputado. O trabalho efetivo que é feito em prol do povo. Exatamente. E assim, ó, a, a população hoje, ela não tem mais o direito de errar, Tomás. Nós não temos mais o direito de errar. Porque hoje, tu com um celular na mão, tu sabe tudo que o cara fez 4 anos. Se ele não fez nada em 4 anos, ficou aí brincando de ser deputado, de tirar fotinho de rede social, ele não vai fazer nos próximos 4 anos. Esquece. Se o teu deputado que tu votou, que tu apoiou, ele não fez nada, ele ficou contemplando, ou na Assembleia Legislativa, ou lá na Câmara Federal, ele não vai mudar, meu amigo. Isso é perfil. Isso é perfil. E a população tem que começar a ver isso. Vem, Kátia. O cara, eu dei uma chance para ele, o Cláudio lá. Votei pro Cláudio. Vamos ver o que ele fez esses 4 anos. Ele ficou borboleteando por aí? Eu não vou votar. Agora, se o cara produziu, se o cara tentou, às vezes tu tenta e não consegue, mas tu tem que estar merecendo um lugar tão importante. Essa semana, a semana passada, eu estava na, na, numa sessão, Tomás, de aniversário dos 194 anos, se não me engano, da Assembleia Legislativa. E aí eu estava vendo ali que Bento Gonçalves sentou em uma das cadeiras que nós estamos sentados aí. Sabe o que é isso, Tomás? Aham. É um lugar que poucos gaúchos vão poder estar, vão poder sentar, vão ter a chance de lidar com isso. Eu não tenho direito, Tomás, de vir para cá e ficar contemplando. Eu tenho que trabalhar e muito, Tomás. E sou pago, bem pago para isso. Bem pago para isso. Então, eu não tenho direito de ficar contemplando. E a população, ela não tem o direito de, na hora de votar, votar errado. Não precisa votar em mim. Mas ela tem a obrigação de fazer um apanhado e ver o que cada um produziu nos 4 anos anteriores e ver se o cara merece estar sentado num lugar tão nobre que poucos gaúchos conseguem sentar. Então, o problema não é a quantidade, o problema é o que cada um produz. Que, sinceramente, são todos meus amigos e poderiam produzir bem mais. Eu não sou, Tomás, eu acho que o deputado não deveria mexer com orçamento. Ponto. Tá Ponto. certo. Eu Uma- acho, eu acho que o deputado não deveria sair por aí distribuindo emendas. Isso não é, isso não é nós que temos que fazer, isso é executivo. Quando um deputado, quando o sistema começa, isso não é ser deputado, isso é vereador, isso é deputado, isso é senador, isso é deputado federal. Tu começa a ficar refém do sistema, Tomás. Vira moeda de troca. Não adianta dizer que é diferente, que não é. De uma maneira ou outra tu vai pensar 2 vezes em votar um determinado projeto, tu tem que ajudar a tua comunidade, tu tem que ajudar a tua cidade. E o detalhe é o seguinte, ó, outra coisa que não poderia ser assim, mas tu tem que mudar o sistema, porque se tu não fizer, o sistema te engole. Ah, deputado, vereador, se ela for indicar cargo no executivo. Não pode, tu fica vinculado. Não adianta tu dizer que não, sabe? Então é um sistema que ele está corroído, querendo ou não, e a gente acaba tendo que. Porque, tu acha errado da emenda, é porque tu pega. Meu amigo, ó, eu preciso ajudar a minha cidade. E se eu não pegar
não usar essas emendas para ajudar o meu hospital, para ajudar a fazer o trevo da UFSM, para ajudar o CTG Zé Bonifácio, o Gaudérios, o Estância, e tantas outras coisas, a APAI de Cachoeira do Sul, sabe? Tantas outras coisas, esse recurso, Tomás, ele não vai vir para Cachoeira, ele vai para outro município de outro deputado. Então, por isso a importância de ter um deputado de Cachoeira do Sul. A gente não pode mais se dar ao luxo de ficar sem representante na Assembleia Legislativa. E tão logo possa, a gente tem que ter alguém na Câmara Federal também. Isso faz muita falta para a cidade, viu, Tomás? A gente tem o cachoeirense... Tu vai concorrer à federal na próxima eleição, Tati? O futuro a Deus pertence, Tomás. Eu ainda tenho muito trabalho para fazer na Assembleia Legislativa, se assim, principalmente, o cachoeirense quiser que eu continue aqui e me dê a oportunidade, se eu for candidato, né? Eu tenho muita coisa para fazer, quero contribuir com o estado do Rio Grande do Sul e com minha cidade, mas isso aí, vocês, cachoeirenses, aí, principalmente, que a base da minha eleição da Cachoeira, tem que dizer para mim se eu fiz por merecer. Tem que ir lá pesquisar, o que eu te disse, eu sei mesmo. Pesquisa lá, cachoeirense, o que o Cláudio fez esses 4 anos, se ele ficou dentro do gabinete, se ele produziu, o que ele fez. E se achar que eu mereço aí e eu for candidato, estarei ou não à disposição da população. Ainda tem um ano aí, ainda a gente está definindo ainda a questão de candidaturas ou não. Muito bem. Cláudio Gilney Tati, deputado estadual pelo PL, participando aqui do Vale Notícias. Obrigado pela sua atenção, gentileza de bater esse papo conosco, Cláudio. Até a próxima oportunidade.